Shalom para todos. Vamos para a palavra do dia. Palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 19 e 20. Está escrito assim: Disse Jesus: Não ajunteis ou acumuleis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem os corroem, e os ladrões arrombam os muros a fim de os roubarem. Acumuleis o tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. É isso. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te peço pela tua misericórdia, e para que não seja eu, mas que seja o Senhor através de mim, pela sua misericórdia, e que venha haver toda a procedência de confirmação, para que as pessoas entendam, para que o ouvinte entenda que esta palavra está vindo do Senhor. Embora o Senhor é multiforma e sabedoria, o Senhor fala com a gente de N formas e até mesmo no silêncio. Então, que eu fique em silêncio, para que o teu Espírito de Deus use a minha boca, para que eu não venha falar uma palavra de mim, mas que eu venha falar segundo o teu Espírito. Em nome de Jesus, amém. Assim, quando a gente fala, tem ditados, tem frases de efeito que falam assim: se você fizer o que é fácil, a sua vida se tornará difícil. Se você fizer o que é difícil, a sua vida se tornará fácil. Muitas vezes a gente não tem que fazer o que a gente não quer para a gente ter o que a gente quer. Legal. E isso também é até bíblico, em outras palavras. Mas o que eu quero falar é o seguinte: geralmente, quando a pessoa é muito mais cômodo a gente falar para não fazer uma determinada coisa, porque a gente imagina já que vai ser um caminho árduo. Então, em nenhum momento eu estou falando para a pessoa que é pecado, ou que a pessoa não deve, que a pessoa não possa vir a ser rica. E Deus, ele quer sim a nossa prosperidade. A vida em abundância também fala justamente de coisas materiais, entendeu? E a gente sabe que Deus, ele transborda, assim como fez a multiplicação dos pães, sobrou. Então Deus, ele não vai fazer um milagre na sua vida para que morra em você, mas ele quer que isso transborde. Então, sem egoísmo, nos dois sentidos, porque eu já ouvi pessoas falarem que se eu orar, Senhor, me dá só o necessário para eu sobreviver, eu estou sendo egoísta. E também já ouvi pessoas falarem que se eu mergulhar numa ganância, afundar numa, afundar ou decolar numa ganância de que sempre querer mais, será que eu estou querendo mais, desejando mais, para poder alcançar o maior número de gente, ou para que o maior número de gente conheça a minha fama, aponte para mim e fala: olha, aquele cara é o Salomão nos dias de hoje. Então, qual é o intuito? A gente precisa saber o intuito, o propósito, o objetivo em secreto, entendeu? Então, qual a finalidade sua de você ir em nome de Deus, falar que Deus te deu, eu estou fazendo isso porque Deus falou comigo. Até que ponto a gente precisa, é lícito a gente se respaldar em certas vozes e falar em nome de Deus, de que a gente está autorizado, entre aspas, para poder, que a gente está respaldado, porque a autorização, o livre-arbítrio está aí para a gente fazer o que a gente quiser, de coisas boas a coisas más. Mas até que ponto a gente vai negar, a gente vai mentir pra gente mesmo, de que eu tô querendo ser o cara mais rico do mundo, mas isso daí, olha, será mesmo que é pra glória de Deus? Será mesmo que é pra dividir com os irmãos? Então, assim como Deus viu o coração de Salomão, que já tem gente falando aí que Salomão pediu outras coisas, mas não, Salomão, ele só pediu sabedoria, entendeu? E Deus, justamente da palavra de Deus, fala ali, por você não
ter me pedido mulheres, casas, as demais outras coisas, você terá não só sabedoria, como as demais coisas. E é assim. O princípio da sabedoria é o temor a Deus, e a gente tem que buscar em Deus, buscar primeiro o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, enquanto você ficar nas demais coisas, você vai ficar sem as demais, sem Deus e sem as demais coisas. Agora, quando você busca Deus, você tem Deus e tem as demais coisas. Vou repetir: sem Deus, quando você busca as demais coisas, você fica sem Deus e sem as demais coisas. Entendeu? Então, aí está naquela vontade permissiva de Deus. Então, Deus, ele não quer praticar a vontade permissiva. Ele quer que você seja resgatado. Quer que nós estejamos no centro da vontade de Deus. Por que passou a se falar no centro da vontade de Deus? Justamente, imagina um alvo. O que é pecar? Pecar é errar o alvo, é falhar. Então, tem pessoas que não acreditam em pecado porque, primeiro, não sabem nem o que é pecado. Pecado é só falha. Tudo que está correlacionado à falha é pecado. Então, mas tecnicamente, quem não tem alvo, quem não tem um objetivo na vida, nem pecar tá pecando, porque pecar é errar o alvo. Então a pessoa nem tá errando, porque não tem nenhum cronograma para um acerto, não tem uma diretriz para um acerto. Então, aí imagina o alvo, imagina que o alvo normal de arco e flecha, o alvo, aí tá o centro, aquele bolinha vermelha. Então, mas a pessoa acerta o alvo, mas às vezes o alvo tá um pouquinho bem distante, quase fora do círculo. Aí que é o que? A vontade permissiva de Deus, entendeu? Que é você fazer, achar que Deus é teu servo, que você é Deus, que Deus te deu uma carta em branco, você faz o que você quiser e Deus vai lá dando, sabe? Imagina aquele desenho animado, o filme, que a pessoa vai tá num lugar que deveria ter uma ponte, não tem uma ponte. Aí a pessoa vai pisando pela fé e vai aparecendo o chão da ponte, e na medida que a pessoa vai pisando, vai aparecendo mais um pedaço sabe? Vai aparecendo mais um piso para poder formar o chão, para poder fazer a ponte. Então, mas não é bem assim, porque a gente não tem que ficar se jogando, porque muitas vezes a gente está sendo ludibriado pelo próprio inimigo, porque pessoas conhecedoras da palavra, elas vão usar justamente a palavra. Se não tiver o Espírito Santo de Deus ministrando, estão enganados e vão levar muitos outros pessoas. Muito cuidado com esses influenciadores, porque eles muitas vezes estão falando deles e estão falando, sabe, com a vaidade neles. Então, às vezes, não é errado ser assim, não é errado ser assado. Aí é o mesmo argumento que a serpente que fez pro Adão e Eva, entendeu? Porque convenceu a Eva de, não é errado, não, Deus ele entende, Deus ele faz assim. Então, o inimigo, quando foi tentar Jesus, ele também fez a mesma coisa. Se joga daqui que, tu é o cara, os anjos vão te resgatar. Tá escrito lá em Salmos 91, Salmos 91, versículo, aos teus anjos dará ordem. Então, poxa, não é bem assim, ainda que esteja escrito na palavra, mas às vezes não é o momento de você botar em prática aquilo. Você tá entendendo? Nem tudo que está escrito na palavra você tem que fazer, porque às vezes não é um momento para você fazer. Então, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Amém. Mas eu estou em Jerusalém mó tempão e Deus já falou para você. Quando você tem o Espírito Santo de Deus, você sabe, você vai ver se eu estou falando da parte dele ou se eu estou falando da minha parte, ou que não procede essas coisas. Vai fazer sentido sim na sua vida. E ainda que você se você tiver ou não tivesse termômetro, esse sabe, detector de presença de Deus, não senti, acho que isso daí não foi de Deus não. Deus vai confirmar, Deus vai abrir o seu coração para poder você ver, abrir a sua mente e ver, porque muitas vezes qualquer informação a gente rejeita, mas no dia seguinte ou um tempo depois a gente vai lá, a palavra é uma semente, não tem como uma semente crescer da noite pro dia. Então às vezes leva um tempo, o delay, o tempo até chegar, até a pessoa entender, leva um tempo eu costumo falar no time de compreensão, que isso é muito pessoal. Então é o seguinte, voltando para esse versículo, Jesus ele é bem claro, ele fala, gente, olha só, sossega o seu coração em Deus, sabe? Não é errado desejar, sabe? Mas é errado você entrar num eterno desejo. Aí você vira uma pessoa mais rica do mundo, aí você vira a pessoa, pra você nunca vai estar bom. E você tem que entender o seguinte, que
a insatisfação e a ganância é o reflexo de uma infelicidade qualquer, sabe? Tem muitas pessoas que hoje têm uma casa própria, sabe? Aí fica escutando o pastor falar assim: não, porque se ainda que eu seja o homem mais rico do mundo, ainda que a minha igreja seja a mais bambambam do mundo, eu não vou sossegar, eu vou querer mais. Poxa, aí você fica olhando, será que é Deus que está falando ali? Olha a forma como está falando. Então, Deus ele é meio manso, o Espírito de Deus é manso, ele não tem essa ganância toda, sabe? Sabe, quando você... Aí a pessoa tá naquela casinha ali, aí escuta uma coisa dessa, poxa, esse camarada então ele tá me injetando, ele tá me dando uma injeção de fé. Falei, poxa, eu posso mais, sim, nós podemos mais, como também podemos menos. Enfim, mas o que a gente pode, além do mais do que a gente poder, é a gente poder buscar a face de Deus, buscar a vontade de Deus, para que Deus venha dar as coordenadas. Fala assim, olha, eu vou fazer assim, não é questão de privilégios não, de Deus colocar, deixar não veja dessa forma, questão de privilégios. E cada um tem uma função diferente, entendeu? Se eu tenho chamado para poder, se Deus me fez para poder ser médico, eu fui um privilegiado para ser um médico. Não é assim. Deus me colocou para poder ser tal coisa. Então não é bem assim. Tudo vai dar no mesmo. O mais importante é o quê? Servir, não é servir? Então, se o desejo do teu coração tá primeiramente em servir, aí Deus já começa a se aproximar. Porque se você pedir alguma coisa que seja só para você, que não seja para fazer esse efeito para transbordar, para servir, para dividir, para compartilhar, Deus não vai travar. Então, Deus tem compromisso, Deus não une pessoas, Deus une propósito, Deus não tem compromisso com ninguém, Deus tem compromisso com a palavra dele. Então, é bem isso, da vontade de Deus que todo mundo se salve. Deus ele fala pra gente que nós somos mais do que vencedores. Então, se somos mais do que vencedores, viemos para vencer. Não podemos aceitar a doença, não podemos aceitar a miséria, não podemos aceitar nada disso. Não podemos aceitar isso, a divisão de família, não podemos aceitar nada disso. Mas a gente tem que ter sabedoria para poder lidar com isso. Porque não vai ser com a nossa amplitude, com a nossa vontade, com as nossas forças que a gente vai conseguir. O Moisés ele falou: Deus, agora tá livre ali. Aí Deus, tá bom, Deus, mas é pra cá que tem que seguir? Tá, mas eu não vou se o Senhor não for comigo. É assim. Eu não vou se o Senhor não for comigo. Começa a pensar, tinha um filme que passou aí que falou: no seu lugar, em seus passos que faria Jesus. Então, quando você tiver no trabalho, tiver em qualquer outro lugar, entendeu? Que cada dia que passa o desemprego está aumentando, porque são pessoas que não estão querendo mais, estão fugindo do emprego formal, estão querendo ser patrão de si mesmo. Não há nada errado nisso, mas seja qual for a sua ocupação, pergunta assim: poxa, no momento daquela que a gente tem que contar até 10, pergunta para você mesmo: no meu lugar, eu posso não ter a mínima noção de quem é Jesus, mas Jesus no meu lugar iria falar palavrão, iria agir dessa forma, iria agir daquela outra forma, entendeu? Então você começa a imaginar. Imagina um anjo lá, um anjo da parte de Deus, porque tem anjos decaído, né? Mas imagina, se começa como é que eu vou dizer? A imaginar um faz de contas de que olha no espelho e fala assim: só de brincadeira, eu sou um anjo. Pô, quando você pegar e falar, eu sou um anjo, sabe? Não tô nem falando de profecia ou de cocriação, que cocriação e profecia é a mesma coisa. Então, o mundo aí fora, eles só estão mudando as palavras da Bíblia, mas é a mesma coisa. É uma Bíblia de uma outra roupagem. Então, mas você imagina você sendo um anjo. Quando você imagina você sendo um anjo, caramba, tu imagina o anjo, imagina. Tu nunca viu, mas tu imagina, fantasia, como é que seria o comportamento do anjo. Seria esse de virar a cara pro vizinho? Seria esse de só querer saber de você, do seu umbigo, entendeu? Seria esse de você, sabe? Então, a gente sempre ficar inventando desculpa para não ajudar alguém.
tá chovendo nesse exato momento, imagina as pessoas que estão debaixo do viaduto, imagina as pessoas que estão... E pare de julgar, não dê bem feito, porque a gente não sabe o dia de amanhã, e também às vezes até mesmo o nosso dia de hoje ou ontem, a gente também passou por coisas parecidas do que essa. Então, não, talvez a gente só não chegou a determinados pontos, mas da mesma forma que um camarada se entrega para as drogas, não estou dizendo que todo mundo que fica que é desabrigado usa droga, jamais eu iria falar uma coisa dessa, mas estou botando um outro exemplo, as pessoas que usam droga, aí você julga, não julga, porque o que é droga? Assim como aquela pessoa usa aquela droga, às vezes a gente também alimenta outro tipo de droga, a gente também às vezes é viciado em outro tipo de droga. O nosso ego, a gente alimenta o nosso ego, o nosso ego é uma droga, entendeu? Então, e voltando a falar das pessoas que estão desabrigadas, seja qual for o motivo, seja qual for, na verdade a gente quer motivos para servir a Deus, a gente quer motivos para poder congregar uma igreja, a gente quer encontrar sentidos nisso, a gente quer motivos para entender por que sabe? Poxa, não tem motivo, não existe motivo para fazer o mal, e não existe, nada vai justificar uma briga, nada vai justificar um homicídio, qual a motivação do crime, isso não existe. Tá entendendo? Porque nada justifica o mal e nada justifica o bem, sabe? Por que você ama alguém? Não tem motivo, porque você é movido a isso, você tá entendendo? Nós somos fantoches, nós temos vontade própria? Sim, claro, livre-arbítrio está aí, mas nós somos influenciados ora pelas vozes do bem ou pelas vozes do mal. E se são vozes, são criaturas, mas são criaturas que não estão materializadas fisicamente neste mundo. Então, é bem isso, a gente fica julgando muito, a gente quer entender tudo primeiro para depois fazer alguma coisa, e com Deus é ao contrário, primeiro você tem que crer para depois você ver, e não é você ver para depois você crer. Então, beleza, então voltando a essa leitura, tá escrito assim: não acumuleis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem os corrói, e os ladrões arrombam os muros a fim de os roubar. Acumulei tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Então, é bem isso. A gente não pode entrar nessa ganância, nessa voracidade, sabe? Crescer na graça e no conhecimento, ok. Mas Deus não fala para poder a gente crescer na graça e no conhecimento. Deus não fala para crescer na riqueza. Ah, mas Salomão foi um homem mais rico. Mas Salomão achou em Deus, sabe? Em Deus. Se você quer ser rico, seja rico em Deus. Tá entendendo? Mas é isso. Quando Jesus ele falou que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus, por quê? Falando de geralmente, sabe? Vamos botar assim, 90%, sabe? Porque tudo é 90%. 90% das pessoas ricas, elas são 90%, sabe? Tudo tem uma exceção, mas a maioria, ela tem o coração dela vai colocar nas propriedades dela. Eu me lembro que eu era adolescente, eu tinha um colega meu que a gente jogava bola na rua e tudo mais, às vezes a gente não ficava no quintal do outro, e vinha um colega dele, que era amigo da família dele e tudo mais. O cara, ele sabe, ele é um cara rico, ele é um cara rico. Então, ele tinha, vamos lá, tinha 2 apartamentos, 3 casas, sendo que uma casa era a casa de praia. Ele tinha 3 carros, ele tinha 2 carros, 3 motos, tudo carro caríssimo, moto caríssima. E o camarada, na época, ele trabalhava na Petrobras, quando a Petrobras era Petrobras, porque ele recebia em dólar, e ele recebia, bota aí uns 50 mil, você recebia uns 50 mil reais, e é coisa pra caramba. Ele recebendo 50 mil reais, na época que a passagem do ônibus era R$1,75, na época que o salário mínimo era R$360, entendeu? Então tem muita gente que tá me ouvindo que não sabe o que é isso, já nasceu com a passagem sendo R$3, vai,
Já nasceu com um salário mínimo, não pegou esse salário mínimo, não pegou sabe? Então, mas enfim, a gente tem que ficar fite os olhos em Deus, em Deus, em Deus. Isso não vai fazer de você ser um monge. Pelo contrário, você priorizar Deus, as demais coisas vai te acrescentar. Entendeu? Tá tudo nele. Tá tudo na palavra de Deus. Quer se libertar das drogas? Não precisa se internar, sabe? Não precisa, quer qualquer coisa, dizer que a pessoa procura um psicólogo. Cara, é uma alternativa, mas a palavra de Deus tá ali, ó. Com Deus e na palavra de Deus, você não precisa recorrer a mais nada. Não precisa fazer cursinho para poder ter sabe, mente rica, entendeu? Não precisa nada disso. É só você achar a sabedoria de Deus em você, sabe? Achar, buscar em Deus, porque pedindo a Deus, Deus vai te dar, entendeu? Então, isso é maravilhoso, porque eu mesmo tenho notado esses dias uma mudança em mim. Cara, você tem noção? Muitas vezes a gente fica doente, a gente não percebe que a gente fica doente. Muitas vezes a gente cai em depressão e não percebe que está em depressão. Mas você tem noção que quando você tem uma mudança, sabe? E você consegue perceber essa mudança, então é sinal que tu mudou já bastante. Pra você, tudo aquilo que você percebe em você, quer seja coisa boa, quer seja coisa negativa, sabe? Se quando você percebe, é porque já tá uma coisa bem notória. Porque geralmente a própria pessoa é a última pessoa a ver o que tá se passando com ela mesma. Quantas vezes você vai, você tá nervoso, você tá nervosa, e a pessoa não admite, não. Pô, a pessoa não admite que às vezes, a pessoa tá com ciúme, não admite que tá com ciúme, sabe? A pessoa, ela é a última, porque nós somos casa. Imagina, você dentro da sua casa, você tá vendo a calçada, sabe? Tá vendo a calçada até então é da prefeitura, né? Que dizem que tem uma incógnita, então a gente não sabe se a calçada é nossa ou se a calçada é da prefeitura, enfim. Mas vamos botar o teu muro do lado de fora. Você não vê o seu muro do lado de fora, sabe? Você não vê o seu portão do lado de fora. Se alguém pichou no teu... Não existe mais esse negócio de pichação, né? Mas já passou essa bobeira. Mas se alguém fazer qualquer coisa do lado de fora da sua porta, você não vai ver porque você tá dentro. A menos que você... Tô falando sem... para o áudio não ficar muito grande. Tô falando sem recursos tecnológicos, sem botar câmera, essas coisas todas. Então, quem tá dentro não vê a fachada. Então... E eu já percebi, caramba, eu fui lá, tratei bem, um vendedor nem me atendeu direito, eu fui lá, eu já cheguei, sabe, apertando a mão do saudão, eu fiquei, sabe, porque hoje em dia a gente tá, sabe, quando você acha um dinheiro e você devolve pro dono, isso é coisa de maluco, isso tá virando manchete, sabe, quando um comportamento bom, hoje em dia, é uma coisa os valores estão tão deturpados, que sabe, o certo virou errado, o errado virou certo, entendeu? Então, é bem isso. Gente, muito cuidado com os mestres que a gente escolhe, sabe? Com os gurus que a gente vai escolhendo, com esses youtubers que a gente vai permitindo, a gente vai dando legalidade, dando autoridade. Muito cuidado com quem a gente está olhando, que a gente está seguindo, porque assim como a árvore quando está caindo, antes de ela cair, ela se declina. Para onde a árvore vai cair, galera? Para onde ela está se declinando. Se a árvore estiver tombando para a direita, ela não vai cair para a esquerda, tá bom? Então, para onde você estiver se inclinando, se declinando, sabe, vai ser ali que tu vai estar caindo, se prostrando, no bom sentido. Então, muito cuidado para onde você está se direcionando. Eu costumo falar que todo aprendizado, ele é uma prisão, sabe? Porque a gente aprendeu uma coisa, a gente se prendeu a essa determinada coisa. Então, muito cuidado com a gente, quando aprende uma coisa, na maioria das vezes a gente se liberta de uma coisa e se apega a uma outra coisa. E dá pra gente também agregar essas coisas. Olha, eu tenho meu conhecimento, mas eu peguei aquilo lá, agora eu fiz um mix. Dá pra fazer isso sim, mas mais importante é você ter muito cuidado, porque aquele que tá de pé, vigia para que não caia, sabe? Hoje a pessoa é uma benção, mas amanhã a gente não sabe. O inimigo, ele tava uma benção lá no céu, mas ele não se firmou na verdade, entendeu? Então, é bem isso, sabe? É bem isso.
Então, o inimigo ele veio do céu, então ele sabe muito bem se fazer, ele sabe muito bem enganar as pessoas, sabe seduzir as pessoas, porque é o que fala assim, desde que eu me dou por gente, eu escuto isso. Não, mas você é mais você. Você tá trabalhando no lugar? Não, mas você, essa firma é pequena pra você. Você tá no relacionamento? Não, mas aquela mulher é feia pra você, ou aquele homem é feio. Sabe, quando é pra mulher, a amiguinha pega e fala, você é muito bonita pra ele, você é muito inteligente pra ele, aí vice-versa. Então, essa injeção de que você é demais, você é mais, entendeu? Cuidado. Entendeu? Cuidado, porque isso daí são artimanha para encher teu ego e para te promover na solidão. Porque você vai entrar numa exigência e que você... Porque muito vai ficar exigindo, vai achar que ninguém é digno de nada que saia de você. Ninguém vai passar a ser digno do seu amor, da sua atenção, sabe? Do seu serviço. Entendeu? Eu não vou trabalhar em tal lugar, não vai entender que aquilo dali é uma etapa, sabe? Não, quero trabalhar ali só 1 ano, sabe? 1 ano ali pra poder, sabe? Aí não, aí é pensamento de pobre, é pensamento de escravo. E poxa, mas só você que vai saber se o seu pensamento só você e Deus que sabe o que você passou. Às vezes a pessoa morou na rua e hoje tem uma casa própria, aí vem um camarada, você está se contentando sabe, tô dando um exemplo, sabe? O camarada ele passou um perrengue e hoje está numa casa, ou a mulher, a mulher ela só morava de favor e hoje tem a casinha dela própria. Aí, se estacionou ali. Amém pra ela, cara. Amém, porque pra ela sim sabe, só ela sabe o quão vitoriosa ela é. Porque ninguém vai comemorar e vai reconhecer e vai valorizar as suas conquistas, tá bom? Ninguém vai comemorar, ninguém vai reconhecer e ninguém vai valorizar as suas conquistas, sabe? Quando qualquer coisa que a gente ganha, tenta compartilhar com alguém para você ver quantas curtidas vai dar. A minoria parece que é uma inveja, parece que a pessoa não tem aquela sensibilidade. Poxa, eu consegui fazer isso, eu fiz aquilo ali, nego olha assim e imagina aquele palavrão que eu não vou falar. Dane-se. Então, é muito complicado, mas vamos ficar focado em Jesus, em Deus, em Jesus. Jesus não foi nenhum treinador de miserável. Pelo contrário, ele falou como é que é? Eu vim para que tenha vida e vida em abundância, tá bom? Então, vamos fechar com Jesus, o homem mais rico. A Bíblia não fala de Jesus, essa palavra Jesus, antes no Velho Testamento. Mas só que a gente sabe que Jesus, não, fala sim, fala Jesus, porque Messias e tudo mais. Mas a palavra Jesus, J-E-S-U-S, não está escrito. Mas a gente sabe que o Messias se referia a ele, entendeu? Então, mas o próprio Salomão, ele já era cristão, não apenas hebreu, todo hebreu já era cristão, sabe? Porque o Jesus, ele é desde o princípio. A palavra de Deus fala no livro de João que quando antes do fundamento de tudo fosse ser criado, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, entendeu? Então, Jesus já estava lá com o Pai, entendeu? Então, é mistério de Deus, então vamos respeitar, entendeu? Vamos fechar com Jesus, que a gente só vai ter a ganhar. Tem muitas pessoas muitas pessoas milionárias dando palestra falando de Jesus. Sabe como é que eles estão falando agora? Eles falam, não é de agora, mas eles falam que é justamente aquela passagem que Jesus falou: quer ser o maior, seja o menor, entendeu? Então, se você quer conquistar a autoridade sobre as pessoas, aumente o seu nível, seu poder de ajuda, seu nível de serventia. Então, é bem isso. Agora ficar nessa de, tem aquela passagem lá que o cara era rico, ele destruiu o palácio dele para construir um palácio maior. Não, ninguém se pode dormir, comer 20 pratos num dia, sabe? E ninguém pode dormir 20 camas numa noite, entendeu? Então, é bem isso. Então, vamos ter um senso de obediência, um senso de ligação com Deus, porque essa de você vir para a terra e fazer o que você der bem na telha, não é bem assim. O propósito da sua vida, o propósito da sua vida, sabe, é servir,
é servir, não importa a carreira que você for trilhar, sabe? Deus, muitos projetos o homem trilha, mas Deus é que permite que vai ser realizado. Então, por amor a nós, sabe? Então, é bem isso. Nós podemos ter, para finalizar, para você morar no céu, você não tem que abrir mão da vida aqui na terra. Não é assim, abrir mão de tudo, não é assim não. Você fecha com Deus e você vai ter as demais coisas, você não acrescentado. Eu não sei aonde, eu não sei que momento as pessoas o levou a mal, não conseguiu entender, as pessoas, sabe, parece que mal interpreta de propósito, sabe? Já teve gente que pega e leva a mal, não tem aquela paciência, aquela boa vontade de ler, entendeu? Para poder entender que em nenhum momento Deus, Jesus pregou miséria, em nenhum momento, pelo contrário, o primeiro milagre dele já foi a fartura, entendeu? Então, nós somos um milagre, então nós temos essa capacidade sim, entendeu? De fazer, de acontecer, mas em Deus, que os teus propósitos, se você começa a trilhar, começa a projetar, ou você dobra o joelho e pede para Deus mostrar, que Ele mostra, é só você purificar seu coração, entendeu? E que Ele vai, mas você tem que ter mudar os seus hábitos, porque se você não louva, se você não lê a palavra, vai ficar difícil de você entrar numa conectividade com Deus. Então, começa a mudar os seus hábitos, porque você vai ver Deus entrando na sua vida, porque Deus não está dentro da gente, o Espírito Santo de Deus que está na gente, mas o Pai Nosso está nos céus. Então muitas pessoas elas se confundem nesse enigma, nessa magia, nessas coisas todas, então nesse mistério, nessas coisas todas. Mas quando você abre teu coração, está disposto, sabe, só você tem a ganhar. Agora, quando você vai todo fechadinho, e aí você não anda. Então, você pode ter tudo o que você quiser ter. Você pode ter tudo, mas que esteja com Deus. Qual a intenção? Qual é a intenção de você, do que você... Olha, é uma reflexão para você olhar. Escreve na folha tudo o que você está até então, 5 coisas que você deseja, de como sonho, seja o que for, ideal. Agora tu imagina, poxa, vai dar certo. Imagina, começa a visualizar. Se dá para encaixar os planos, tem como Deus estar nisso? Você mesmo vai falar, sabe? Tem como Deus estar nisso? Tem como Deus... Sabe? Então tem que estar compatível. Porque se não tiver compatível, pode rolar, mas vai rolar, mas Deus não vai estar nisso. Tá entendendo? Porque é a mesma coisa que o camarada querer abrir um bordel, entendeu? Poxa, aí meu Deus, o cara X tem um sonho. O cara quer abrir um bordel. Pô, Deus vai estar nisso? Sabe? Tô falando entre aspas, porque Deus está tem também Deus passa a estar em todos os lugares, que é onipresente. Mas tô falando que a nível de aval. Deus não vai estar dando aval nisso, sabe? Então, a gente tem que ter os nossos objetivos. Qual o intuito? Qual o intuito de eu ter isso? Ainda que seja uma igreja. Qual o intuito de eu abrir uma igreja? Sabe? Ainda que seja isso. Mas se for para enganar os outros, sabe? Que for para pegar dinheiro dos outros, para desviar dinheiro dos outros. Não estou dizendo que todas as igrejas fazem isso, mas sabe? O intuito. Qual é o intuito de você fazer do teu desejo? Sabe? Deus, lembra aquela passagem que Deus realizará o desejo do teu coração, mas se você estiver nele, se você estiver em Deus, Deus vai satisfazer o seu desejo do coração. Você nem precisa orar, né? Orar é bom, claro, óbvio, para poder você ter uma intimidade com Deus, conversar com Deus, mas a nível de pedir, você nem precisa pedir, porque antes mesmo de você desejar, Deus já sabe que você, sabe, antes de tu pedir, Deus já sabe, entendeu? Então você nem... também no lugar de pedir vou agradecer, porque agradecer é mais bonitinho, já dá um sinal de que eu já recebi pela fé. Cara, enfim,
Mas às vezes, poxa, se a gente agradecer, Senhor, muito obrigado por, sabe? Não é bem assim também. Deus, ele vai analisar. Porque se não for em amor, por amor ao nosso nome, ele não vai permitir que aconteça. Então, a gente tem que estar ligado com Deus. Com Deus. Quer ser rico? Amém. Seja rico. E você pode ser rico, sim. E morar no céu. Tá entendendo? Porque você vai ser rico e eu creio que você vai entrar nessa porcentagem dos 10%. Tá bom? Você vai ser a minoria dos ricos que consegue ter as coisas, mas falar, ó Deus, não perdi o Senhor de vista não. O negócio é você não perder você de vista, cara. Porque o que acontece é que a gente perdeu a gente de vista. Sabe, a gente recebe uma coisinha, a gente esquece, ama mais aquela coisinha do que, sabe, você não pode esquecer de você. Quem é você? Você é um ser celestial. Você é uma partícula de Deus, você é um pedacinho, você tem parte com Deus. Você tá entendendo? Você não pode esquecer disso. Você não pode esquecer de você. Às vezes a gente se dispersa. Eu sou desenhista. Aí, às vezes eu me esqueço. Eu lido com pessoas que eu lido com pessoas que não é desse meio. E às vezes faz eu esquecer de quem eu sou. Mas mais do que eu não sou a minha profissão. Eu sou um ser celestial. Você não é um ser humano tendo experiências humanas. Você é um ser tendo experiências espirituais. Você é um ser celestial tendo todas as experiências. Só que deseja ter essas experiências com Deus, em Deus. Tá entendendo? Não queira ter a curiosidade para o mal. Você tá entendendo? Por quê? Por que a Eva foi lá e mordeu a fruta? Curiosidade para o mal, que para ela ia ser bem. Então muitas pessoas estão recebendo mal e tá falando que é bem. Tá entendendo? Mas isso aqui não faz tão mal assim não. Tá entendendo? Então, é o síndrome de Estocolmo. As pessoas estão sofrendo o síndrome de Estocolmo. As pessoas estão sofrendo da síndrome de Estocolmo, que é se apaixonar pelo sequestrador. Que no caso, o sequestrador é o quê? É o hábito. É aquele pecadinho de estimação. Mas fazer o quê? Isso aqui não tá fazendo. mas eu vou continuar assim porque não tá me dando muito dano, não. No fundo, sabe? Então, não é assim. Deus está muito triste nesse sentido de que você está levando uma vida que não é a sua e nem você está sendo você. Para quê? Com medo de ficar excluído do grupo, excluído da tribo, ficar sozinho e ser visto como um maluco. Entendeu? Deus, ele quer que você seja rico, sim, porque você sendo rico, entendeu? As pessoas vão te dar mais autoridade, porque o inimigo, pelo contrário, o inimigo que não quer que você seja rico, porque o inimigo sabe que você sendo rico, todo mundo vai te ouvir, sabe? Isso daí é uma crença universal, é uma deformidade humana, entendeu? Se na praça tiver um mendigo falando do amor de Deus, ninguém vai ouvir. Agora, se tiver um homem bem sucedido lá e que chegou de helicóptero, pousou ali e tá falando lá num megafone sofisticado, vai ficar todo mundo, também quero ser assim, entendeu? Então, é bem isso. Então, mas o problema não está aonde está seu coração. O amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. O dinheiro não é um mal. O amor ao dinheiro, aonde está o seu coração. Se você colocar o seu coração numa porta, num objeto, num qualquer outra coisa, sabe, aí Deus vai vir entender isso como idolatria. E aí a mão de Deus, aí sabe, a bênção de toda aquela proteção de Deus, toda aquela Deus não vai estar contigo, sabe? O pai ou a mãe que chega para uma adolescente, começa a namorar, olha, não quero que você fique com ele, vou morar com ele então você vai e esquece da gente. Muitas vezes o pai fala isso, mas até da boca para fora, a mãe também, né? Porque filho é filho e tal, mas Deus, é mais ou menos assim, você vai, mas tu não vai com a minha presença, não vai com o meu aval, você tá entendendo? Você não vai com o meu aval, não vai. O que foi por causa disso que o Moisés ele falou: Deus, eu tô indo, mas se o Senhor não for comigo, não é de ele se sentir medroso, não é de ele se sentir inseguro, que é o Zacarias? Eu sou gago, o que eu vou falar? No meio de uma multidão, não é esse medinho medão, não. Mas se a certeza de que, se o Senhor estiver comigo, não só eu vou ser feliz, como todo mundo. O raio vai ter num raio de ação, num raio de quilômetros e quilômetros, todo mundo será abençoado. Porque é bem assim. O homem de Deus, quando ele passa
numa rua, é capaz do bairro inteiro sentir isso. Sabe quando você chega num lugar que você sente um clima pesado, espiritualmente falando? Só quem é espiritual sabe o que eu tô falando. Agora tu imagina você chegar num lugar e tu sentir uma paz. Pô, mas eu só senti uma paz quando passou uma pessoa. A pessoa passou, depois eu voltou o arrepio. O arrepio do cão. Então, poxa, é tremendo isso. Tá bom? Então vamos lá. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado pela mensagem de hoje. Eu te agradeço, Deus, pela tua misericórdia, porque eu sei porque tu é maravilhoso, porque o Senhor tocou no meu coração para poder iniciar esse projeto, esse propósito. E eu sei, Deus, que estou começando dessa forma, mas só o Senhor, estamos começando dessa forma, mas só o Senhor sabe exatamente para aonde que iremos parar. Mas estou à tua disposição, Senhor, sem ambição, sem ganância, mas simplesmente acreditando no Senhor de que tudo que o Senhor fez é bom e o Senhor irá continuar fazendo para mim, para os ouvintes. Em nome de Jesus, amém.